Prezados do canal Sociedade Legal, vamos falar um pouquinho sobre esse coronavírus. O coronavírus, ele foi responsável pela morte de milhares, milhões de pessoas no mundo e ocasionou danos econômicos e patrimoniais em todo o mundo. Mas até hoje não se tem certeza do que aconteceu e nenhum país vai ser responsabilizado. E isso aí é muito grave, né? Principalmente para os países em que a democracia ela tende a ser respeitada e tende a ser garantida pelas suas respectivas constituições, como é o caso do Brasil. No caso do coronavírus, né, se tinha uma ideia de que o vírus começou lá na China através da transmissão por morcegos ou por aquele animal, né, o pangolim, que é tipo de um tatu. Mas não se tem certeza até hoje se esse processo foi natural ou não, né? Se foi algo que aconteceu de forma natural ou foi algo artificial, ou seja, provocado por algum desenvolvimento humano. Bom, então nós temos que ver essas questões sanitárias, principalmente de alimentação. O Brasil e outros países, né, o nosso costume já há muito tempo, há décadas, é comer comidas certificadas, geralmente, sempre, né? O que que seria isso? Ou alimentos vegetais de fazendas, né, que tem todo um regramento sanitário, ou produtores de carnes, né, e de animais certificados também, né? Por exemplo, o frango. Se a gente vai comer um frango, a gente não caça um frango da natureza aí ou outro bicho, né? É tudo certificado, né? É por empresa ou por fazenda que a gente come. Então, essas doenças que ocorrem, é muito difícil ocorrer em países como o Brasil, por exemplo, né? Ocorrem doenças sazonais, mas que a gente consegue ter um maior controle, né? No caso da China e de outros países, né, eles consomem alimentos da fauna e da flora de qualquer jeito, né? Vão lá, caçam, né? Então comem morcego, vegetais que não são certificados, que não se tem assim uma análise, né, que não são produzidos para isso. Eles vão lá, catam insetos. E isso aí é muito perigoso, né? Porque pode ocorrer alastrar doenças desse tipo, tanto para a população local como para a população mundial. Então isso aí tem que ser condenado isso aí, né? Tem que ter uma higiene. Mas isso que aconteceu com o Covid, né? Se tu for fazer uma análise normal, tu observa que é algo foi muito forte esse vírus, né? E que não me parece, e até hoje não foi provado se isso foi algo natural, né? O que disseram lá a comissão da Organização Mundial da Saúde é que não há provas, né? E que provavelmente veio de morcegos, né? Mas que eles não tiveram assim, eles não tiveram provas, né, mais largas para testar essas coisas, né? O que que aconteceu? Essa comissão da Organização Mundial da Saúde, né, foi até a China, né, onde começou lá em Wuhan, mas as autoridades chinesas não passaram as informações, não passaram as documentações, restringiram muito o acesso dessas autoridades que queriam inspecionar, né, principalmente aqueles laboratórios.
Então o trabalho me parece que foi prejudicado, né? E isso aí é algo condenável, né, por parte dessas autoridades. Então o Brasil, né, tirando essas pessoas, os políticos, esses mais extremistas, né, mas tanto os políticos de direita, de esquerda e de centro, eles têm que ter uma postura mais corretiva, né, e de maior exigência contra essas nações, né, que usam laboratórios, né, para propagação de vírus, porque esse vírus, para se alastrar em âmbito mundial, é muito difícil acontecer se não fosse desenvolvido em laboratório e, de forma acidental ou não, ter sido liberado, o que causou. Então, isso aí não me parece esse vírus, né, não algo natural, que veio da natureza e infectou. Até pode, mas não me parece natural isso aí. Então, essa postura chinesa ela tem que ser condenável, né, pelas nossas autoridades, porque a gente não pode admitir que países brinquem com a saúde dos outros. No Brasil, mais de 700 mil pessoas faleceram, né, em conjunto com outras doenças e pela Covid, né, que foi o estopim dessas mortes, né? Agora eu nem sei contar, mas no último relatório estava mais de 700 mil mortes só no Brasil, né? Fora as que não foram notificadas, né? E também os danos, né? Patrimoniais, os danos econômicos por essas nações. Aí até é engraçado, né? Quando ocorreu a doença, o Brasil comprou muitas vacinas chinesas, né? Comprou muitos materiais também para máscaras e outros componentes chineses. Quer dizer, um país, em tese, que supostamente da onde saiu o vírus provocou danos humanos e materiais, né, de grande vulto, e isso ficou por isso mesmo, né? Então isso aí é algo que tem que ser discutido pelas nossas autoridades junto com outros países, né, para a gente evitar que nações irresponsáveis tomem essas atitudes, né? Porque quem é que vai pagar essa conta aí de todo esse dano patrimonial, de todo esse dano humano e econômico, né? Para o país, para as empresas, para as pessoas. Isso aí é muito sério, né? Então, a conduta chinesa é uma conduta que nós temos que recriminar, nós temos que condenar, né? E é algo desprezível e eles deveriam ser condenados, né? Principalmente porque eles atrapalharam as investigações. Mas é aquele negócio, né? Aquelas disputas geopolíticas de poderes ficou por isso mesmo, né? Mas o Brasil, independentemente do pensamento político que se tenha, as autoridades têm que condenar esse tipo de postura e nós não podemos admitir, né? Até porque nosso país, em muitos aspectos, ele segue toda uma legislação, todo sanitário, todo regramento, né? Então, isso aí é muito complicado, né, acontecer. Então, é algo que as nossas autoridades têm que estar atentas, né, para que isso não aconteça novamente. Boa noite.